Boa tarde, pessoal. Nós estamos hoje dando início a mais uma aula do nosso projeto de extensão. É o nosso projeto de extensão que leva o nome de Assessoria Administrativa aos Pequenos e Médios Empresários. Então, esse projeto, ele vem sendo desenvolvido já há alguns semestres. É um projeto de extensão totalmente gratuito da Universidade Federal. Nós estamos aqui representando a universidade, né, como professor, como pesquisador. Então, a gente está oferecendo esse projeto aqui para a comunidade. Todos aqueles que tiverem interesse, que quiserem aumentar o seu conhecimento, aprofundar o seu conhecimento, relembrar. Então, não perca a aula de hoje, pessoal. Nós vamos falar um pouco sobre marketing e relacionamento no âmbito das pequenas e médias empresas. Então, marketing, nós sabemos o quanto o marketing é importante para o nosso negócio. Então, eu sempre digo, né, a empresa ela precisa estar acenando para o mercado para dizer que ela existe, para dizer que ela oferece os seus produtos, os seus serviços. Então, nós estamos aqui com o nosso projeto indo de encontro com essa necessidade, levando a informação totalmente gratuita. Então, não perca a oportunidade de aprender um pouquinho mais. Aí a gente coloca, né, dentro da nossa aula de hoje, né, a questão do relacionamento, quer dizer, o marketing de relacionamento. Qual é o relacionamento que a empresa tem que ter com o mercado? E a gente coloca também a definição de mercado, o que é o mercado, a gente está sempre falando sobre o mercado, então toda aula ela tem um pouquinho de conteúdo introdutório, explicando os termos, para que todos entendam bem aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente vem desenvolvendo no nosso projeto. Então, a aula de hoje é muito importante, pessoal, não percam, assista até o final. Primeira questão, né? Marketing de transação versus marketing de relacionamento. Então, nós temos aí duas questões para serem discutidas. A questão da transação e do relacionamento. Então, a transação significa o quê? Uma operação realizada entre o lojista, o vendedor e o seu cliente. Aí aconteceu uma transação. Essa transação comercial, ela exige, né, um marketing de relacionamento. Então, aqui nós temos um conteúdo e nem todos os clientes estão interessados em manter um relacionamento a longo prazo com a empresa. Aquela empresa que foi efetuada a compra e venda, né? A empresa vendeu e o cliente comprou. Mas muitas vezes o cliente ele não está muito interessado em manter uma fidelidade com a empresa. Daí a necessidade do marketing de relacionamento para poder cultivar essa relação, né? Para que o cliente sempre passe pela empresa, pelo menos para fazer uma cotação, o cliente nunca esqueça que aquela empresa exista. Então, no cenário dos pequenos, né, do pequeno empreendedor, do pequeno empresário, abrangendo até o médio, tem alguns cuidados, tem que haver alguns cuidados para cultivar o relacionamento com seus clientes, com a sua carteira de cliente. Então, isso é necessário. E a gente vem comentando na sequência das aulas as dicas para um bom relacionamento, como manter isso. Eu sempre digo nas minhas aulas, é muito difícil o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, abrir o seu negócio. É difícil abrir o seu negócio, a sua loja, o seu empreendimento, a sua prestação de serviço. Porém, é mais difícil ainda permanecer no mercado. Então, nós temos dois desafios. Primeiro, constituir a pequena empresa e depois mantê-la aberta. São dois desafios. Então, a gente tem uma estatística, né, do pequeno empreendedor, né, que mais de 80% das pequenas empresas, muitas vezes elas começam a ter problemas de marketing, relacionamento, de firmar sua existência no mercado. Então, há necessidade, né, de manter alguns critérios, de observar alguns critérios. Conceito de marketing e relacionamento. Olha aqui, um conceito legal para que todos entendam.
Marketing de relacionamento busca identificar, estabelecer e manter relacionamentos com clientes e grupos relevantes, os famosos stakeholders, com lucro, de tal modo que sejam atingidos os objetivos de todas as partes envolvidas. O que significa? O que isso ocorre por meio de troca, multa e cumprimento de promessas. Então, o relacionamento com o cliente muitas vezes é quebrado por não cumprir algo que é de obrigação da empresa, como, por exemplo, prazo, como, por exemplo, a qualidade, trabalhar com fornecedores que prezam tudo isso. A empresa, a pequena empresa sozinha no mercado, ela não consegue sobreviver. Ela precisa ter bons fornecedores, ela precisa ter bons vendedores, ela precisa ter um pessoal treinado para manter essa empresa aberta e permanecê-la bem no mercado. Daí, os conceitos, as dicas que a gente vem apresentando nas nossas aulas. Marketing em organizações sem fins lucrativos. Aqui a gente ilustra alguma coisinha, talvez não seja muito pertinente, né, do pequeno empreendedor, mas só para ilustrar, e a gente já passa rapidamente, né, a existência desse marketing. Marketing se aplica a organizações com e sem fim lucrativo. Ou seja, marketing ele é bem-vindo em todos os momentos, em todos os segmentos, em todas as empresas. Né? É isso que a gente tem que ter a consciência, né? O marketing, ele é sempre bem-vindo. Isso nós não podemos esquecer. O marketing ele pode ser aplicado em hospitais, escolas, sindicatos, serviço público, enfim, em todo e qualquer ambiente, o marketing é bem-vindo, seja empresas com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. O conceito de mercado, aqui um conceito muito importante que a gente vem falando sempre, mercado. O que é mercado? Como é definido esse mercado? Então, do ponto de vista econômico, mercado é formado por um conjunto de compradores servindo por um conjunto de vendedores. Então, o mercado, ele surge a partir do momento da existência de compradores e de vendedores. Né? A existência dessas duas figuras, aparece o mercado, aparece a comercialização. A transação é efetuada por meio de um vendedor e por meio de um comprador. Né? Ou seja, o vendedor que está lá dentro da loja, oferecendo o serviço ou o produto, e o vendedor, e o comprador, que é o cliente, né? Que faz parte da carteira dos meus clientes. Então, quando ocorrer efetivar essa transação, né? Efetivamente eu estou atuando no mercado. Do ponto de vista de marketing, o mercado pode ser visto de várias formas. Mercado potencial, mercado existente, mercado sob o ponto de vista estratégico, sobre o ponto de vista tático. Então, o mercado tem várias definições, vai depender daquilo que eu estou buscando, vai depender daquilo que eu estou tentando identificar. Então, é importante que eu tenha essas definições. Essas definições eu tenho que entendê-la. Eu tenho que saber a existência dessas definições para eu poder administrar a minha empresa melhor. Condições para que haja o mercado. Para que haja o mercado, tem que haver algumas condições. Primeiro, que o comprador perceba a existência de uma necessidade. Segundo, que exista pelo menos um vendedor que ofereça um conjunto para satisfazer essa necessidade. Terceiro, que haja capacidade de compra. Então, eu preciso desses 3 passos para que tenha condições, né, de um mercado. Mas o mercado, ele nasce a partir desses 3 passos.
a existência do comprador, obviamente tem que haver uma necessidade para o produto, satisfazer alguma necessidade. Se eu compro um barbeador, é porque eu tenho a necessidade de fazer minha barba. Então, não teria lógica de eu comprar um barbeador. Aí vem a questão da necessidade. Mercado existente e mercado potencial. São dois termos que eu preciso saber para a minha pequena empresa. O mercado existente é aquele que existem vendedores de produtos ou serviços que atendam a uma necessidade percebida por compradores que dispõem de recursos para sua aquisição. O mercado potencial é aquele que uma dessas condições não ocorra. Enfim, o mercado potencial é aquele, basicamente, que há um potencial, né, mas ainda não foi explorado. Mercado sob a perspectiva estratégica. Quando a gente fala de estratégica, quando a gente está pensando numa venda estratégica, quando a gente está falando de alguma, no sentido estratégico, nós estamos falando do nível mais refinado da gerência. Dentro da gerência, dentro do gerenciamento de uma empresa, existem 3 níveis: operacional, tático e estratégico. O estratégico, ele define longo prazo, ele define missão, visão, ele define como que eu vou alcançar as minhas metas. Então, o estratégico é um planejamento, mais precisamente, a longo prazo. A empresa precisa ter essa estratégia de como que ela vai chegar naquele patamar, naquela cifra de faturamento, e como que ela vai se permanecer no mercado. Então, aí nós precisamos, basicamente, algumas definições, né, para se levar em consideração isso. Deve incluir aqueles produtos que obviamente, deve incluir aqueles produtos que atendem à mesma necessidade específica do consumidor, ou seja, que o consumidor consideraria que alternativas, ou seja, que o consumidor consideraria como alternativos ou substitutos. Então, mercado, sob a perspectiva estratégica, nós temos um largão aqui para se discutir, que é aquilo que pode ser substituído. Quer dizer, o consumidor, ele compra A para substituir B. Não é? Ele compra um carro, agora a gente está voltando à possibilidade do carro popular, né? Eu compro um carro popular, mais barato, mais acessível, para eu tentar sanar a minha necessidade de locomoção pelo aquele carro, mais de 100 mil reais que está sendo oferecido no mercado atualmente. Então, é um produto alternativo, substituto, que vai sanar a minha necessidade total ou parcial. Deve-se incluir não somente os produtos similares aos que a empresa vende, como também os produtos com tecnologias diferentes, desde que possa ser considerado como substituto pelo consumidor. Então, aí a gente tem a definição, começamos a falar sobre a definição dos produtos substitutos, que a gente tem um conceito mais, discriminando um pouco mais o conceito de substituto. Devem ser considerados como substitutos para o consumidor todos aqueles produtos que, ao comprar um ou mais produtos determinados, o consumidor deixa de comprar os demais. Que eu falei agora há pouco, né? Possibilidade de comprar um carro popular, eu vou deixar de comprar aquele carro caro que está atualmente sendo oferecido no mercado. Até que haja decorrido o tempo normal de reposição, ou seja, até que se manifeste novamente aquela necessidade. Ao chegar o momento da reposição, possa se suceder na preferência do consumidor. Então, a questão do produto substituto, ou do conceito de substituto,
vai muito também da minha necessidade. Eu consigo sanar total ou parcial a minha necessidade com um produto substituto? Sim ou não? Então, é uma resposta que deve ser investigada aos meus clientes, né? Saber se os meus clientes conseguem sanar a sua necessidade de uma maneira parcial ou total com um produto substituto. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre concorrência, os concorrentes. O que eu tenho de concorrente? Hoje a gente fala um pouquinho de cada coisa. Concorrência direta, concorrência indireta, concorrência genérica. 3 principais tipos de concorrência. Concorrência direta, composta por concorrentes com produtos similares, tecnologia similar, posicionamento similar, mesmos canais e mesma faixa de preço. Eu estou lá batendo de frente com o meu concorrente com um produto basicamente idêntico ao meu. Concorrência indireta, constituída por toda a categoria de produtos, mesmo com posicionamentos distintos e atendendo a segmentos distintos. Concorrência genérica, serve à mesma necessidade do consumidor, disputa a mesma parcela do seu orçamento ou tempo, ou serve a mesma finalidade. Então, nós temos uma diferença entre a concorrência direta e a concorrência genérica. Então, a concorrência genérica, ela serve à mesma necessidade. E a concorrência direta, eu tenho basicamente um produto idêntico. São questões diferentes. Aí a gente tem um pouquinho ainda sobre os concorrentes, né? Que está ilustrando o que nós acabamos de explicar, que é a concorrência direta ou a concorrência indireta. Aqui nesse círculo azul, a concorrência direta, ou melhor, a concorrência indireta seria bebida sem açúcar. A concorrência direta seria refrigerante diet. Então, aí nós temos, né, 2 produtos onde a gente pode colocar esse exemplo. Conceito de mercado versus indústria. Veja que bacana o conceito. Ó. O conceito de mercado não deve ser confundido com indústria. O que é o mercado? O mercado é definido do ponto de vista da demanda e envolve os compradores, suas necessidades, atendidas por um conjunto de vendedores. O confronto entre comprador e vendedores, levando em consideração as suas necessidades. A indústria é constituída por organizações que ofereçam produtos similares ou produtos próximos entre si, geralmente a partir da mesma tecnologia e o mesmo conjunto de fornecedores, e atendendo o mesmo conjunto de compradores. Então, a indústria é diferente de mercado. Né? A indústria ela é constituída pelas empresas que oferecem produtos similares ou substitutos entre si. Conjunto de mercado versus indústrias. Exemplo, mercado de correção de visão é servido por 3 indústrias que utilizam tecnologias totalmente diferentes. Óculos, a indústria de óculos, indústria de lente, indústria corretiva. Então, veja, ou eu uso óculos, eu estou comprando um óculos para sanar a minha necessidade, da minha deficiência, da minha visão. Eu não gosto de óculos, eu vou para lente, que também resolve o meu problema. Eu não gosto de óculos nem de lente, então eu vou tentar fazer uma cirurgia para corrigir a minha visão. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de mercado, né? E esse mercado, ele coloca conceito de mercado versus indústrias, ó. Mercado da correção da visão é servido por 3 indústrias. Então, vejam, aqui a gente coloca um exemplo prático para a gente saber o que é o mercado, o que é a indústria. A indústria de óculos, a indústria de lente e a indústria da cirurgia, né, da elaboração da cirurgia, da prestação do serviço, que também é considerado uma indústria. Né? Aí as 3
essas 3 indústrias frente aos seus clientes, né, disponibilizando para os seus compradores, logo os compradores vão disponibilizar para os seus vendedores, aí nasce o mercado. Né? Então, o mercado só acontece com a participação do surgimento dos produtos a partir da indústria. Se disponibiliza, aí ocorre o confronto entre comprador e vendedores, aí eu tenho o conceito de mercado. É o conjunto de atividades de marketing dirigidas para o atendimento das necessidades do cliente, de modo a posicionar a empresa de forma vantajosa em relação à concorrência, tendo em vista o seu sucesso e o ajuste às demandas da sociedade. Então, a gerência de marketing, ela trabalha muito, né, com a questão da demanda, da necessidade dos seus clientes, né? Então, dirigida ao atendimento da necessidade. Então, aqui, como a gente fala de gerência de marketing, nós temos 2 palavras-chave: as necessidades dos clientes e as demandas dos seus clientes, consequentemente, da sociedade. E hoje a gente coloca, né, o final dessa aula de hoje, tá? Eu espero ter ajudado vocês. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado pela participação de vocês, mais, né, uma aula a mais, né? Até a semana que vem, se Deus quiser. Grande abraço, tchau.